Você já se perguntou por que alguns cristãos vivem cheios do poder do Espírito Santo, enquanto outros parecem fracos, espiritualmente vazios? E se eu te dissesse que existem 5 palavras que podem abrir as portas para o poder de Deus em sua vida, ou manter você longe dele para sempre? Muitos vivem sem saber que essas palavras são a chave para milagres, autoridade espiritual e uma fé inabalável. Mas ignorá-las pode custar caro, muito caro. Na Bíblia, aqueles que conheceram esse segredo testemunharam o impossível, mortos ressuscitaram, prisões se abriram, enfermidades desapareceram e até demônios fugiram. Mas se você não entende essas palavras, sua vida espiritual pode estar em perigo. Você pode estar bloqueando o agir do Espírito Santo sem nem perceber. Então fique comigo até o final, porque hoje você descobrirá quais são essas palavras e como usá-las para transformar sua vida para sempre. Pare tudo e ouça isso. O que você vai descobrir neste vídeo pode mudar completamente a sua vida espiritual. Existem 5 palavras que liberam o poder do Espírito Santo sobre você, mas a maioria dos cristãos nunca ouviu falar delas. E aqui vai algo ainda mais sério. Se você ignorar essas palavras, pode estar bloqueando a ação de Deus na sua vida sem nem perceber. Mas antes de continuar, faça isso agora mesmo. Deixe seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa verdade. Se inscreva no canal agora. Não adie sua transformação espiritual. Deus quer falar com você hoje. Agora, se prepare, porque o que você vai ouvir pode mudar tudo. 1. O peso das palavras na Bíblia. As palavras carregam poder. Isso não é um conceito moderno ou psicológico. É uma verdade espiritual revelada desde o princípio. No livro de Gênesis, Deus criou o mundo com palavras: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. Isso nos mostra que a palavra tem força criativa. Mas não apenas isso. A palavra também tem o poder de destruição. Provérbios 18:21 nos alerta: a morte e a vida estão no poder da língua e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, o que você fala pode trazer bênção ou maldição para a sua vida. Agora, pare um momento e pense: o que você tem declarado? Suas palavras têm atraído o Espírito Santo ou afastado a presença dele? Jesus nos mostrou esse princípio diversas vezes. Quando ele ordenou ao vento e ao mar que se acalmassem, Marcos 4:39, foi através da palavra. Quando ele chamou Lázaro para fora do túmulo, João 11:43, foi através da palavra. E quando ele expulsava demônios, não era por rituais complicados, mas pela autoridade da sua voz. Agora, aqui está o perigo. Se suas palavras não forem alinhadas com a vontade de Deus, você pode estar fechando as portas ao Espírito Santo sem perceber. Muitos cristãos oram, pedem bênçãos, mas suas próprias palavras contradizem sua fé. Eles dizem: Deus, eu creio, mas em seguida murmuram: isso nunca vai dar certo para mim. O que acontece então? Eles mesmos impedem o fluir do poder de Deus. É por isso que conhecer as 5 palavras certas pode mudar tudo. Mas antes de revelá-las, você precisa entender um princípio essencial. A primeira palavra: entrega. A primeira palavra que abre as portas ao poder do Espírito Santo é entrega. E aqui está o problema. Muitos cristãos querem poder, querem milagres, querem sentir a presença de Deus, mas não querem se entregar totalmente a Ele. Querem manter o controle de suas vidas, decidir por si mesmos o que é melhor, e no final, ficam estagnados espiritualmente. Mas Jesus foi claro: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Isso significa que sem uma entrega sincera, o Espírito Santo não pode agir de forma plena em sua vida. Olhe para os grandes homens e mulheres da Bíblia. Todos aqueles que estavam cheios do Espírito tinham algo em comum: uma entrega radical. Moisés deixou o luxo do Egito para obedecer a Deus. Elias desafiou reis e profetas pagos sem medo. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Agora, pense por um instante: você já se entregou completamente a Deus? Ou ainda há áreas em sua vida que você segura com medo de perder? Talvez seja um pecado secreto. Talvez seja um sonho que você não quer abrir a mão. Talvez seja medo do futuro. Mas aqui está a verdade: enquanto você não se entregar por completo, o Espírito Santo não poderá te encher por completo. Você pode até sentir um pouco da presença de Deus, mas nunca experimentará a plenitude do seu poder. E Satanás sabe disso. Ele quer que você acredite que pode ter Deus e o mundo ao mesmo tempo. Mas Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores. Mateus 6:24. Você precisa decidir: ou você se entrega a Deus, ou continuará bloqueando o agir do Espírito Santo em sua vida.
Agora, aqui está uma grande questão. Como saber se você realmente foi entregue a Deus? Se sua entrega é verdadeira, o Espírito Santo começa a transformar sua mente, seus desejos e até suas palavras. Você sente paz onde antes havia ansiedade. Você encontra força onde antes havia fraquezas. Você sente um fogo queimando dentro de você, te impulsionando a viver para Deus. A segunda palavra, obediência. A segunda palavra que abre as portas ao poder do Espírito Santo é obediência. E aqui está uma verdade dura que muitos não querem ouvir. Deus não derrama o seu Espírito sobre quem vive em rebeldia. Você pode orar, jejuar, ir à igreja todos os domingos, mas se não houver obediência à palavra de Deus, o Espírito Santo jamais operará em sua vida da maneira que você desejar. Veja o que Atos 5:32 nos diz: e nós somos testemunhas destas coisas, e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. A quem Deus dá o Espírito? Àqueles que obedecem. Agora, olhe para a Bíblia. Todos os grandes homens e mulheres de Deus foram pessoas de obediência radical. Abraão obedeceu quando Deus mandou ele deixar sua terra e ir para um lugar desconhecido. Gênesis 12:1. Noé construiu a arca sem nunca ter visto chuva antes. Gênesis 6:22. Pedro obedeceu quando Jesus disse para lançar a rede novamente, mesmo depois de uma noite inteira sem pegar nada. Lucas 5:5. O resultado? Eles viram milagres. Mas aqui está o que muitas pessoas não percebem. A desobediência fecha as portas para o Espírito Santo. Olha para Saul. Ele foi ungido como rei de Israel. Tinha tudo para ser um grande líder, mas escolheu desobedecer a Deus. O que aconteceu? 1 Samuel 16:14 diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Isso significa que não importa quão ungido você já foi, se você vive em desobediência, o Espírito Santo pode se afastar de você. Agora, deixe-me fazer uma pergunta sincera. Existe algo em sua vida que Deus já mandou você mudar, e você está ignorando? Talvez Ele tenha falado para você abandonar um pecado, perdoar alguém, parar de andar com certas pessoas, mas você tem resistido. E é exatamente aí que muitos cristãos perdem o poder do Espírito Santo, porque Deus não se manifesta onde há rebeldia. Mas se você tomar uma decisão de obedecer, algo sobrenatural acontece. Você se torna um vaso pronto para ficar cheio pelo Espírito Santo. Você passa a ouvir a voz de Deus com clareza. Sua vida espiritual deixa de ser rasa e passa a ter profundidade. Fé. A terceira palavra que abre as portas ao poder do Espírito Santo é fé. E aqui está algo que pode te chocar. Sem fé, você não apenas limita a ação do Espírito Santo, você pode até entristecê-lo. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é difícil. Não é provável. É impossível. Isso significa que toda vez que você duvida, teme ou questiona se Deus realmente fez o que prometeu, você está bloqueando o fluir do Espírito Santo em sua vida. Veja o que aconteceu em Nazaré. Jesus estava lá, pronto para realizar grandes milagres. Mas a Bíblia nos diz algo assustador. E não foi possível fazer ali obras maravilhosas, por causa da incredulidade deles. Marcos 6:5-6. Pare e pense nisso. O próprio Filho de Deus, com todo o seu poder, foi impedido de agir porque as pessoas não creram. Agora, diga-me, será que isso também não acontece conosco? Pedimos a Deus para agir, mas não temos dúvidas. Ouvimos promessas, mas não acreditamos que são para nós. Falamos que confiamos em Deus, mas nosso coração está cheio de medo. E o que acontece? O Espírito Santo não se manifesta. Olhe para a Bíblia. Todos que experimentaram o poder sobrenatural de Deus tinham algo em comum: fé inabalável. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus com fé e foi curada instantaneamente. Marcos 5:34. O centurião romano acreditou que Jesus poderia curar seu servo apenas com uma palavra, e aconteceu. Mateus 8:8-10. Pedro andou sobre as águas, até que uma dúvida entrou em seu coração, e ele começou a afundar. Mateus 14:29-30. Você percebeu o padrão? A fé atrai o Espírito Santo. Uma dúvida ao longe. Agora, eu te pergunto, você tem uma fé verdadeira ou apenas uma fé teórica? Você acredita que Deus pode curar, transformar, restaurar, mas duvida quando se trata da sua própria vida? Se sim, talvez seja o motivo pelo qual você ainda não experimentou o poder total do Espírito Santo. Mas há uma maneira de mudar isso. E para isso, você precisa da quarta palavra. A quarta palavra que abre as portas ao poder do Espírito Santo é humildade. E aqui está algo que poucos percebem. O orgulho não apenas impede o agir do Espírito Santo, mas pode afastá-lo completamente da sua vida. A Bíblia é clara:
Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Isso significa que se há orgulho no seu coração, Deus não pode derramar a plenitude do seu espírito sobre você. Agora, olhe para Satanás. Ele não foi expulso do céu por assassinato, por roubo ou por imoralidade, ele foi expulso por orgulho. Ele queria ser como Deus. Ele achou que não precisava mais se submetido. E até hoje ele usa essa mesma estratégia para destruir vidas. Ele sussurra ao seu ouvido: você não precisa mudar. Você já sabe o suficiente. Você não precisa pedir perdão. Você pode viver do seu jeito. E quando você aceita essas mentiras, o Espírito Santo se afasta. Veja o contraste na Bíblia. O fariseu orava de pé, cheio de si, e foi rejeitado. O publicano, quebrantado, foi justificado. Lucas 18:10-14. Pedro disse a Jesus: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador, e foi chamado para ser pescador de homens. Lucas 5:8-10. Jesus lavou os pés dos discípulos para nos ensinar que o maior no reino de Deus é aquele que serve. João 13:14-15. Agora, faça uma autoanálise. Você tem dificuldade em admitir seus erros? Você resiste quando alguém te corrige? Você sente que já sabe o suficiente e não precisa aprender mais? Se sua resposta para sim para qualquer uma dessas perguntas, pode ser que o orgulho esteja impedindo o Espírito Santo de agir adequadamente em sua vida. Mas aqui está uma boa notícia. Se você se humilhar diante de Deus, Ele te exaltará. Tiago 4:10. A humildade cria espaço para o Espírito Santo. Quando você registra sua dependência total de Deus, Ele pode te encher, te fortalecer e te transformar. A quinta palavra: perseverança. A quinta palavra que abre as portas ao poder do Espírito Santo é perseverança. E aqui está o que você precisa entender. O Espírito Santo não se manifesta plenamente na vida daqueles que desistem facilmente. Muitos cristãos começam bem, mas quando enfrentam dificuldades, esfriam na fé, param de orar, deixam de buscar a Deus. E então se pergunta: por que não sinto mais a presença do Espírito Santo? Mas veja o que Jesus disse em Lucas 11:9: Pedi, e dar-se-vos-á. No original grego, esse verbo indica uma ação contínua. Jesus estava dizendo: continue pedindo, continue buscando, continue batendo. Agora, olhe para a Bíblia e veja o poder da perseverança. O profeta Elias orou 7 vezes antes de ver a chuva cair. 1 Reis 18:42-44. O cego Bartimeu comentou por Jesus mesmo quando pensou calá-lo e recebeu seu milagre. Marcos 10:46-52. Os discípulos permaneceram em oração constante até que o Espírito Santo desceu no Pentecostes. Atos 1:14, Atos 2:1-4. Se Elias tivesse parado na sexta oração, se Bartimeu tivesse desistido quando mandaram ele se calar, se os discípulos foram desanimados antes do Pentecostes, eles ficaram perdidos o motor de Deus. E agora eu te digo: quais vitórias você já perdeu porque desistiu cedo demais? Talvez você tenha orado por algo e não viu resposta, e então parou de orar. Talvez você tenha tentado mudar de vida, mas caiu algumas vezes, e então achou que não era para você. Talvez você tenha sentido a presença de Deus uma vez, mas depois não sentiu mais, e então concluiu que Ele não queria te encher novamente. Mas a Bíblia diz em Gálatas 6:9: E não nos cansamos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ou seja, uma manifestação do poder de Deus pode estar mais perto do que você imagina, mas você precisa continuar. Agora você sabe, há 5 palavras que abrem as portas ao poder do Espírito Santo. Mas saber não é suficiente. Você precisa agir. Quantas vezes você sentiu que Deus queria te levar a um nível mais profundo, mas algo te impediu? Talvez tenha sido a falta de entrega, ou a dificuldade de obedecer. Talvez a sua fé tenha vacilado. Talvez o orgulho tenha falado mais alto. Ou talvez você simplesmente tenha desistido cedo demais. Mas agora você tem a resposta. Se você colocar essas 5 palavras em prática, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. O Espírito Santo vai começar a te guiar de maneiras que você nunca experimentou antes. Você vai sentir a presença de Deus com mais intensidade. Seus olhos espirituais vão se abrir. Seu coração será transformado. E eu te desafio agora: qual dessas 5 palavras você precisa aplicar hoje? Escreva nos comentários. Diga qual delas Deus falou mais forte ao seu coração. E se essa mensagem falou com você, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Agora, antes de sair, eu quero te pedir 3 coisas. 1. Deixe seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas.
2. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos que fortalecem a sua fé. 3. Assista esse outro vídeo que está aparecendo na tela agora, porque eu tenho certeza de que Deus quer falar ainda mais com você. Que o Espírito Santo te encha de poder. Fique firme, persevere e que Deus te abençoe.